Uma estrutura de malha de trama circular pode ser tricotada com base em dois princípios básicos de formação, que são monofrontura, ou single jersey, e dupla frontura ou double jersey. Os tecidos do tipo monofrontura, ou single jersey, são tecidos de malha de trama, tricotados com apenas um conjunto de agulhas, as agulhas do cilindro. Já os tecidos do tipo dupla frontura, ou double jersey, são tecidos de malha de trama tricotados em dois conjuntos de agulhas, sendo as agulhas do cilindro e as agulhas do disco. Neste sistema de formação, geralmente pode ser construídos base rib, ou interlock, sendo que esta última reduz grandemente a extensibilidade natural da estrutura de malha. A estrutura destes tipos de malha tricotada pode nem sempre ser perceptível a olho nu devido ao efeito da finura da estrutura, da distorção do tecido, dos fios de desenho adicionais, ou dos efeitos de processos de acabamentos têxteis. O estudo da análise e desenvolvimento de malhas de trama, entretanto, propicia os conhecimentos necessários para o reconhecimento e compreensão destas estruturas. Iniciaremos o estudo destas estruturas primeiramente pelo conhecimento dos principais elementos da malha de trama, utilizando os exemplos dos tecidos de malha de trama monofrontura, seguido dos exemplos dos tecidos de malha de trama dupla frontura. A laçada, ou ponto, é o elemento principal ou unidade básica de uma estrutura de malha, e significa uma forma produzida por uma curva de fio, que se dobra e se entrelaça. Na malharia, representa a unidade básica de uma estrutura de malha. Ela consiste em uma cabeça e dois membros laterais, ou pernas. Na base de cada perna, há um pé, que se engata através da cabeça da laçada formada no ciclo anterior, geralmente, pela mesma agulha. As partes da laçada são importantes para entender o lado direito técnico e o avesso técnico do tecido. Nos tecidos de malha de trama monofrontura, se os pés da nova laçada cruzarem abaixo das pernas da laçada antiga, e as pernas da nova laçada cruzarem sobre sua cabeça, então, este lado é o lado direito técnico do tecido de malha. Outra definição é, se a nova laçada passar da parte de trás para a frente da laçada anterior feito pela mesma agulha durante o entrelaçamento, a laçada é chamada de laçada direita, também conhecida como ponto de tricô. As laçadas direitas tendem a mostrar os membros laterais das alças da agulha como uma série de V's interconectados. No avesso técnico dos tecidos de malha de trama monofrontura, os pés e a cabeça da laçada ficam evidenciados por cima das pernas, e a aparência é de pequenas curvas intercaladas. Para os tecidos de malha dupla frontura, avesso e direito técnico podem ser confundidos, isso devido ao fato das duas faces serem semelhantes. Nos tecidos de malha de trama dupla frontura do tipo rib, o fio é tricotado alternadamente entre as agulhas do cilindro e do disco, formando uma estrutura de malha com laçadas direitas e avessas no mesmo lado. O número de agulhas a serem acionadas em cada frontura pode ser diferenciado, permitindo a formação de tecidos rib com padrões diversos, como por exemplo, uma agulha do disco e uma agulha do cilindro. Esta formação é ilustrada pelas laçadas desta figura, ou uma agulha do disco e duas agulhas do cilindro conforme a ilustração de um tecido nesta figura, e assim por diante. Nos tecidos de malha de trama dupla frontura do tipo interlock, as carreiras de malhas ganham um fio a mais que as carreiras dos outros tecidos. Estes dois fios se entrelaçam de forma intercalada, um por vez, em cada guia-fio da máquina. As laçadas dos fios dos lados direito e avesso do tecido, portanto, também são idênticas, semelhantes ao lado direito técnico do tecido de malha de trama monofrontura dos dois lados. A vista superior das amostras de tecidos de malha de trama monofrontura e dupla frontura auxiliam na identificação da estrutura. Em tecidos monofrontura, a vista superior apresenta todas as laçadas puxadas para um mesmo lado do tecido, o direito técnico. Em tecidos dupla frontura do tipo rib, as laçadas são puxadas alternadamente para os lados direito e avesso do tecido, porém, apresentando-se apenas um fio por carreira. Por fim, em tecidos dupla frontura do tipo interlock, a vista superior apresenta as laçadas puxadas alternadamente para os lados direito e avesso do tecido, apresentando dois fios intercalados na mesma carreira. As propriedades de uma estrutura tricotada são amplamente determinadas pela interdependência de cada ponto do tecido com seus vizinhos de cada lado, acima e abaixo. Neste contexto,
As laçadas de malha são dispostas em fileiras, aproximadamente equivalentes à trama e ao urdume das estruturas de tecidos planos. A série de laçadas, entrelaçadas verticalmente, são conhecidas como colunas, e as laçadas consecutivas conectadas horizontalmente, são chamadas de carreiras. As carreiras e colunas de laçadas conectadas, são mostradas nesta imagem. Em tecidos de malha de trama, com exceção de estruturas como interlock, jacquard, intársia, e do tipo malhas de urdume, uma carreira de laçadas é composta por um único comprimento de fio. As estruturas tricotadas no sentido da trama, se desprenderão da última carreira tricotada, a menos que sejam fixas, por exemplo, por amarração. A carreira, portanto, é uma fileira horizontal de laços produzidos por todas as agulhas adjacentes durante o mesmo ciclo de tricotagem. É equivalente a um fio de trama em um tecido plano, por isso o termo foi emprestado da terminologia da tecelagem plana, sendo expresso em carreiras por polegada, CPI, ou carreiras por centímetro, CPCM. Uma coluna são os pontos predominantemente verticais de laçadas entrelaçadas, geralmente, produzidas pela mesma agulha em sucessivos ciclos de tricotagem. Uma coluna começa assim que uma agulha vazia começa a tricotar. As colunas equivalem aos fios de urdume de um tecido plano, termo também emprestado da terminologia da tecelagem plana. Este é expresso em colunas por polegada, WPI, ou colunas por centímetro, W.PCM, e o número total de colunas de um tecido é obtido a partir do número total de agulhas em operação. Existem 3 tipos básicos de pontos de malhas de trama, são eles: malha, fang, e não tece. A maioria dos tecidos de malha de trama e seus derivados são baseados na combinação desses pontos. O ponto de malha é formado quando a agulha é levantada o suficiente para obter o novo fio no gancho pela ação da pedra de malha. Após esta nova formação, a laçada antiga é descarregada. O ponto fang é formado quando a agulha é levantada para obter o novo fio, mas não o suficiente para descarregar a antiga laçada formada anteriormente. A agulha então segura os 2 fios quando desce, conforme ilustrado por esta figura. A agulha pode reter até 4 laçadas apenas, portanto, deve descarregar rapidamente estas laçadas antigas retidas anteriormente. O tecido fica mais espesso com o ponto fang em comparação com tecidos tricotados apenas com o ponto de malha, isso devido ao acúmulo de fio quando a agulha descarrega todos os laços antigos. A estrutura torna-se mais aberta e permeável ao ar do que os pontos tricotados. Também pode ser usado para obter efeito de cor diferente no tecido. Quando a agulha não se move para cima para descarregar o laço antigo, e também não pega o novo fio que lhe foi apresentado, o ponto não tece é formado. A agulha não é ativada no ponto não tece. Além disso, ela mantém a laçada antiga conforme ilustrado pela figura. Pontos não tece em muitas agulhas sucessivas, produz uma flutuação mais longa do fio, que pode causar o problema de ficar enganchado. O não tece é usado preferencialmente onde precisamos esconder alguma cor da face técnica do tecido. O fio do ponto não tece flutua na parte de trás do tecido, bem como fica mais reto na construção do tecido, de modo que a extensibilidade diminui muito em comparação com os pontos de malha e fang. As estruturas que incorporam pontos não tece tendem a exibir linhas horizontais fracas, e são mais estreitas por as colunas serem aproximadas. Os pontos do tipo não tece também reduzem a elasticidade da largura, e melhoram a estabilidade dimensional. A flutuação contínua para um máximo de 6 agulhas adjacentes é geralmente praticada. O ponto não tece fornece uma maneira conveniente de esconder fios coloridos na parte de trás do tecido quando eles não são tricotados na parte da frente.